Muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, que alegria estar com os irmãos queridos aqui. Confesso que no trajeto aqui para a igreja eu senti um pouquinho saudade de Mossoró, porque eu moro a 7 minutos da igreja e no dia que eu peguei muito trânsito, eu cheguei em 10 minutos na igreja. E hoje eu demorei 1h28 para chegar aqui, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós conseguimos chegar para estar aqui com os irmãos. E eu estou muito feliz de ver aqui cada rostinho já conhecido da vez anterior que nós estivemos, e também tanta gente nova. Temos desde lá de Mossoró orado por vocês e nos alegrado com cada filho que Deus tem acrescentado, cada vida que aqui tem sido impactada, cada família que aqui tem sido resgatada e salva nessa casa, amém? Glória a Deus. Então nos alegramos, viu? No mês passado foi aniversário da igreja, né? Desejamos muito estar com vocês, mas viemos hoje para poder celebrar. E que privilégio, que alegria enorme. Eu gostaria de dizer que agora só falta 176 pessoas, porque nós também estamos nessa contribuição, né? Que igreja linda, climatizada e cada dia mais agradável, não somente pelas paredes, mas porque você está aqui e você é lindo do Senhor Jesus, linda do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, queridos. Olha só, uma breve coisinha antes de nós já irmos para a palavra do Senhor, é sobre essa oferta de alabastro. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos como nós fazemos parte de uma igreja séria. Quantos aqui são membros da igreja? Deixa eu ver. Membros, olha só. Um bom número de visitantes. E para você que é membro já, ou para você que visita e está namorando, paquerando essa igreja tão querida, eu gostaria de dizer que nós estamos em exatamente 165 países, pois entramos na Bélgica exatamente nesse ano. Então nós estamos em mais países do que o McDonald's e do que o Starbucks. Duas grandiosas, não é verdade? Empresas aí do ramo alimentício. E louvado seja Deus que por meio dessas ofertas, há 60 anos a igreja do Nazareno chegou no Brasil, há um pouco mais de 60, mas há 62 ela chegou em Osasco. E há 14 anos atrás, através daquele prédio que foi comprado por meio da generosidade das ofertas de alguns irmãos, eu pude ser impactado, alcançado, batizado, salvo, casei e apresentei o meu filho naquela igreja. Vi através daquela igreja muitos amigos queridos se convertendo, se batizando, Deus salvando gente da minha família, naquela igreja que foi adquirida, comprada, estabelecida através da oferta generosa de alguns irmãos há mais de 60 anos atrás, tá bom? Então você, quando oferta, você está participando diretamente da transformação da vida de outras pessoas. Você podia dar um glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos à palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler, se você quiser já ir abrir a sua Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o relato de Marcos, e nós vamos ler no capítulo de número 4. Nossa leitura iniciará no verso de número 35. Mas antes disso, eu gostaria de dar aí 2 minutinhos para que você fizesse uma coisa aí com a pessoa do seu lado. Se você ainda não conhece essa pessoa do seu lado, primeiro você vai perguntar o nome, vai se apresentar, né? Muito prazer. Mas em 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto para quê? Primeira coisa, para você poder ouvir da vida desse seu amigo, dessa sua amiga, desse seu irmão, irmã, uma tempestade que essa pessoa já passou, está passando na sua vida. Então você vai ouvir uma tempestade. O que é essa tempestade? Uma dor, uma situação difícil, uma luta, uma doença, um luto, alguma situação de tempestade, um desemprego, um divórcio, está entendendo? Uma tempestade que você passou na sua vida, em 1 minuto, e depois disso, em mais 1 minuto, eu vou avisar quando der o tempo, você vai parar de falar, e você vai ouvir uma tempestade também da vida dessa pessoa, amém? Contando aí 2 minutos, e agora é esse momento de nós fazermos essa troca, antes de irmos por texto bíblico.
Pode ir terminando de contar aí você primeiro, tá bom? Mais 10 segundos. E aí a gente já vai inverter. Vamos lá? Agora você fala: uau, muito bom conhecer você mais um pouquinho. E inverte, tá bom? Quem estava falando agora ouve uma história de tempestade, de dor, de luta da vida do seu irmão. Vamos lá, mais 10 segundos para você terminar. Olha só que legal, hein? Cerrou o tempo. Tem tempestades que no momento foram dolorosas, mas eu estou vendo alguns agora contando e sorrindo, porque se tornam história, não é verdade? E aquilo que não nos mata nos fortalece, nos faz crescer. Glória a Deus por isso. Vamos orar agora. Você podia com a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 4. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco. Pai, nós somos gratos a Ti. Que privilégio, Deus, estar nessa casa, com uma família, com um amigo, com um irmão tão querido do meu coração, e contemplando a bondade, os milagres, as promessas do Senhor sobre Jaboatão dos Guararapes, Deus. Recife é do Senhor, o Brasil é do Senhor, ó Pai. Toda a terra está cheia da sua glória. E nessa noite, ó Deus, nós concordamos com tudo que já cantamos, oramos, ó Pai, e te pedimos que fale conosco através desse texto. Como a igreja orou por mim, agora eu peço por cada filho, cada filha do Senhor, cada criatura, Pai, que talvez ainda não tomou uma postura de aliança, de entrega e rendição ao Senhor, mas hoje é o dia que o Senhor fez, e nós estamos felizes nesse dia. Portanto, ó Deus, eu quero te pedir que essas lutas, dores e até tempestades que compartilhamos, que são passadas, mas certamente que cada um aqui está passando nesse momento, não venham a nos definir, mas seja a Tua palavra, o Teu Espírito, a Tua verdade, a Tua vontade, ó Deus, quem nos define. E que essa noite o Senhor fale, ó Deus, profundamente com cada um de nós, de forma coletiva, mas também individual, no íntimo do nosso ser, nas necessidades mais profundas, para que, ó Deus, a direção que o Senhor tem trago a essa igreja, de transbordar, ó Deus, possa de fato e verdade se cumprir, se realizar, e que nós possamos transbordar como igreja do Senhor, aquilo no qual o mundo tanto precisa e está tão carente, ó Pai, no nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém? Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35, assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar
lhe obedece. Aleluia. Essa palavra do Senhor para nós, meus irmãos, essa noite. E uma coisa clara nesse texto é que os discípulos estavam passando, semelhantemente a mim e a você, por uma tempestade. Quem aqui já passou por uma tempestade na sua vida? Dá um glória a Deus. Quem está passando nesse exato momento por uma tempestade na sua vida? Dá um glória a Deus mais forte. Glória a Deus, aquele que repreende os ventos e o mar. O obedece está aqui essa noite. A presença dele é real, em meio aos louvores, em meio à nossa comunhão, e de forma muito direta e real, através da sua palavra. Queridos, é assim na vida de todos nós. Passamos por tempestades, é impossível, a vida não é indolor. Passamos por muitas, e ao chegar aqui essa noite, uma das tempestades que eu já vivenciei vem ao meu coração, porque nós que estamos aqui ministrando, líderes, pastores, passamos por lutas igualzinho todo o ser humano. Não somos isentos de passar por isso. E no ano de 2021, ao vir visitar o Nordeste com a minha família, Danielzinho tinha apenas 9 meses, eu, Maili e Danielzinho fomos de férias. Chegamos em Fortaleza e no aniversário da igreja de Mossoró, onde hoje somos pastores, nós estávamos lá para ministrar nesse aniversário, ver alguns amigos e conhecer. Fomos a João Pessoa, Natal, a própria cidade de Fortaleza, e lá recebemos um convite de Deus, através dos nossos pastores, para virmos trabalhar com a juventude, apoiar, servir ao Senhor nesse Nordeste. E eu, sendo filho de nordestino, sempre amei, gosto demais, cuscuz, tapioca, inhame, tudo que tem aqui no Nordeste, a simpatia, a alegria, o calor do povo, sempre considerei muito maravilhoso. E aí fomos de volta de férias, voltamos ao trabalho, à rotina, e orando: Senhor, estávamos vivendo em São Paulo o tempo das vacas gordas, sabe? Quando por muitos anos você está no mercado de trabalho, e agora você começa a ganhar dinheiro com a sua profissão, mesmo no tempo da pandemia, vivendo o ministério, mas também biocupacional, desfrutando de um tempo muito especial. E aí, buscando a direção do Senhor, entendemos que era para virmos realmente, deixarmos o trabalho e nos dedicarmos completamente ao ministério. E aí, queridos, perceba só que existem algumas tempestades na nossa vida que elas são fáceis de entender. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, Deus usa das tempestades para nos trazer de volta para o seu propósito, de volta para a sua presença, de volta para a sua vontade. Quantos conhecem a história de Jonas aqui? É fácil entender as tempestades que acontecem na vida de crente desobediente. Não quer obedecer ao Senhor, Deus sempre vai, pode ter certeza, mandar uns ventos fortes para que você volte a depender do Senhor, volte a ouvir ao Senhor, volte a andar na sua presença. Mas, queridos, é difícil a gente entender as tempestades quando nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus está nos pedindo. Como entender essa tempestade na vida dos discípulos, se ao anoitecer foi Jesus que disse assim: vamos atravessar para o outro lado? E aí, queridos, nós entendemos de Deus que era o tempo de vir para o Nordeste, mesmo com o nosso filho pequeno, longe da nossa família, longe dos nossos amigos mais chegados que irmãos. E aí dissemos sim. Trabalhei até dia 30 de dezembro de 2021 e compramos a nossa passagem para Mossoró para viajarmos dia 8 de fevereiro, pois ainda tínhamos a EMA São Paulo. Depois cuidar de toda a mudança, depois sair chorando de casa em casa, na igreja, aquelas despedidas todas, porque era chegado o tempo. Mas, meus irmãos, perceba só que existem também tempestades na nossa vida, mesmo quando estamos obedecendo o Senhor. No dia 11 de janeiro de 2022, durante a EMA, num dos dias da EMA, parece que a tempestade ficou forte sobre a minha vida. É certo que essa edição da EMA foi bem difícil, queridos. Um ônibus cheio de adolescentes e jovens bateu. O ônibus no qual o pastor de vocês estava furou um pneu, e por um milagre também não bateu.
E nós estávamos em um projeto de Deus, fazendo a vontade de Deus e tendo que lidar com situações difíceis. Mas no dia 11 eu fui picado por um bicho peçonhento, no qual acredito que pelas consequências que me gerou ser uma aranha. E não consegui mais dar aula na escola, e comecei a ficar com uma febre altíssima, e peguei uma infecção que o meu pé quase triplicou de tamanho, e aquela infecção ia subindo pela minha canela até a minha coxa, de forma que a medicação, uma vez não tendo sido passada corretamente pelos médicos, ia me complicando cada vez mais a minha vida, faltando 25 dias para a gente vir embora. Passei o meu aniversário no hospital, com febre, com dor. Eu não sei se alguém aqui gosta de injeção, mas eu era o maior medroso de injeção. Agora, depois de um mês inteirinho, tomando 2 por dia, uma injeção no qual as enfermeiras falavam assim: eita, essa injeção pior do que Bezetacil. Aí eu, meu Deus do céu, me motivou muito. Enfermeira é gente de Deus, só não pode amedrontar os medrosos mais ainda. E aí, queridos, passei por esse processo difícil, mas com uma palavra no coração. Deus nos enviou ao Nordeste. Embora minha mãe e a minha esposa em alguns momentos ainda dissessem assim: será que nós devemos ir? A gente tinha uma convicção: é tempo de ir ao Nordeste. E a médica me liberando, eu com uma meia, com meu pé inchado, e andando muito devagar no aeroporto, me arrastando. Pastor Rodolfo foi nos buscar no Recife, pois não tem voo direto para Mossoró, e me levou de cadeira de rodas para tomar minha injeção. Foi tomar um cafezinho com a gente durante a escala de 3 horas no Recife. E embora essa situação foi totalmente inusitada, difícil e dolorosa, queridos, Deus não tem tempestade na vida dos seus filhos sem propósito. Porque olha só, eu estou aqui andando, caminhando, jogando futebol ainda melhor, não perdi a perna, embora fiquei com algumas consequências da lesão. Mesmo caminhando na vontade de Deus, nós passamos por tempestades. E estando dentro da vontade de Deus, nós descobrimos que essas tempestades são pedagógicas, que essas tempestades nos ensinam e nos levam a confiar e crescer no nosso Deus, e a transbordar daquilo que a igreja do Senhor deve transbordar, e a caminhar na dependência do Senhor, e a reconhecer que de fato e de verdade nós não somos nada. Uma aranha desse tamanho quase tirou a vida do amigo de vocês. Tinha dias, queridos, que eu orava: Senhor, eu ainda quero correr e jogar bola com meu filho. Porque diante dessas tempestades, semelhantemente aos discípulos, nós podemos nos amedrontar. E nós vemos essa realidade acontecendo na vida desses homens de Deus que tanto nos inspiram. E aí, eu gostaria de voltar para o texto com vocês, para nós percebermos, queridos, algumas coisas que são fruto da vida daqueles que transbordam, mas principalmente uma raiz, um segredo, que a igreja do Senhor não pode negligenciar e jamais perder de vista. Porque se nós deixarmos de transbordar aquilo que realmente importa, nós corremos o risco de, semelhantemente ao mundo, transbordarmos de qualquer outra coisa que não seja aquilo no qual a igreja do Senhor foi feita para derramar sobre a vida das pessoas. Todo mundo transborda, é uma palavra que vocês têm ouvido bastante aqui esses dias, sim ou não? Mas transbordamos do quê? A Bíblia vai dizer que a nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Existe muita gente que transborda do futebol, sim ou não? Nessa época muita gente transborda sobre a política, o seu candidato, os seus gostos. As suas paixões sempre se revelam. Mas a igreja do Senhor, ela é chamada para transbordar de uma única coisa. E nessa história, queridos, dos discípulos, nós vamos ver que em uma tempestade dentro da vontade de Deus, nós temos muito a aprender com a vida desses discípulos. E o que vai nortear essas lições são 3 perguntas. Repita comigo: 3 perguntas. Primeira pergunta é a pergunta:
dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos. E a terceira e última pergunta é a pergunta dos discípulos para os discípulos. Eu quero observar então com vocês, começando tudo a partir da primeira pergunta, porque os discípulos estão diante dessa tempestade, que Jesus mesmo os convidou. E logo que essa tempestade se levanta, as ondas arrebentam sobre o barco começa a se encher de água, como em uma situação que você já testemunhou que passou aqui. E diante dessas situações de tempestade, é normal que nós façamos uma pergunta. Jesus não tem problema nenhum com as nossas perguntas. E a pergunta, a primeira, de Jesus para os discípulos é: Mestre, vamos morrer? O Senhor não se importa? Qual a primeira pergunta? Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Quem é aqui que já se sentiu sozinho, abandonado, esquecido? Esse sentimento é uma experiência humana. Todo mundo vai passar por isso em algum momento da sua vida. Agora, por que é que os discípulos estão se sentindo assim? E por que é que nós, eu e você, nos sentimos assim algumas vezes? Perceba só que diante dessa tempestade, dessa dor, dessa situação difícil, o que Jesus está fazendo? No verso 38, começo do texto, vai dizer que Jesus, Jesus dormia na parte de trás, e dormia bem gostoso, com a cabeça reclinada sobre uma almofada. E isso vai fazer com que os discípulos questionem: Jesus, o Senhor não se importa? Jesus, nós vamos morrer. Jesus, o Senhor não está vendo? Os discípulos estão com medo. E os discípulos vão tomar uma postura de poder acordar Jesus, de poder chamar Jesus, de poder ir até Jesus. Mas percebam só, queridos, diante das tempestades da nossa vida, do nosso medo, por muitas vezes nós nem esperamos uma solução imediata das pessoas, porque nós sabemos que os super-heróis são só dos desenhos. Amém? Sim ou não? Mas o negócio é quando Jesus parece demorar sobre as nossas vidas, aí é doloroso. Quantos se lembram de Lázaro? João capítulo de número 11. Maria e Marta estão desesperadas para poder chamar Jesus, porque o seu irmão estava enfermo. E Jesus demora 1, 2, 3, 4 dias. Quando Jesus chega, o que tinha acontecido? Já estava morto. E ninguém mais acreditava, porque um judeu acreditava que até o terceiro dia alguém podia ressuscitar. Mas com o quarto dia, o texto bíblico vai dizer que Lázaro já cheirava mal. Mas perceba só, queridos, que quando Jesus tem um propósito de que nós possamos transbordar, e esse é um propósito da igreja dele, esse é um propósito da vida de todos aqueles que nasceram de novo, esse é um propósito de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele tem promessas ao nosso respeito. E essa é a primeira coisa verificável nesse texto. Jesus disse para os seus discípulos o quê? Vamos atravessar para o outro lado. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essa noite, igreja, que a promessa de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Quando Jesus disse assim que nós viríamos para o Nordeste, nós viríamos para Mossoró, mesmo que eu tenha pensado assim, meu Deus, eu acho que eu vou perder minha perna, será que eu vou morrer? Às vezes eu pensei em desistir também, de não vir mais para fazer aquilo que Deus estava me chamando. Mas quando Jesus promete algo, a promessa dele e a realidade já são exatamente a mesma coisa. Se ele promete, ele é fiel
para cumprir Mateus 24, e verso de número 35, a palavra do nosso Deus diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Elas jamais passarão, queridos. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece, ela continua. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse é o nosso Deus, que disse assim para os seus discípulos: vão. E queridos, o Senhor quer que nós possamos transbordar sobre uma geração corrompida e perversa. E você precisa saber que quando você aceita esse desafio, e você vai até o seu ambiente de trabalho, universitário, ao mercado, a academia, por onde você andar nessa cidade, além dela, as promessas do Senhor, elas são com você, elas estão sobre você, elas estão sobre a sua vida, e você precisa conhecê-las, você precisa ouvir o Senhor, para que você não venha cair no conto do vigário, nas promessas falsas, né? Está cheio de gente aí, de Deus, fazendo promessas falsas, daquilo que Deus nunca prometeu. E Deus não tem compromisso com a palavra do profeta, do pastor. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua verdade. Quantos trouxeram a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, queridos. Nós cremos infalível, inerrante e suficiente. Ela não precisa de atualização não. Tem falso profeta dizendo que ela precisa de atualização, mas ela não precisa, porque ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. E você precisa conhecer as verdades que Deus tem ao seu respeito escritas nela, para você não ser enganado. Hoje nós estamos modernos, como o pastor já falou, né? A igreja vai avançando, a gente prega de tablet, de notebook. Por quê? Esse livro que contém 66 pequenos livros dentro da Bíblia Sagrada, não adianta você ter ele em papel e não guardar no seu coração. As promessas do Senhor, elas precisam estar no seu coração. Nós amamos a Bíblia em papel, temos mais de 10 versões em casa, mas hoje essa ferramenta tem facilitado muito. Mas independente de como você escolhe, notebook, tablet, no seu celular ou a Bíblia em papel, você precisa guardar as promessas do Senhor no seu coração, para não pecar contra Ele e para poder vivenciar as promessas do Senhor. Agora percebam, queridos, uma segunda coisa nesse texto é que quando Jesus tem uma promessa sobre a nossa vida, e Ele tem uma promessa sobre essa igreja, nesses 4 anos, quantas promessas sendo realizadas, não é verdade? Imagina só para os próximos 4 anos, hein? Hoje eu fui em um shopping bem grande ali, alguma coisa mar, Rio Mar, e eu pensei assim: daqui a um tempo eu acho que esse estacionamento como desse shopping aqui vai ser importante para as promessas que Deus tem sobre a igreja casa, porque o Senhor tem promessas. E quando o Senhor tem promessas, perceba só como é que Jesus está. Aqui que vai dizer o verso de número 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, porque esse mundo precisa que nós possamos transbordar das promessas, mas que também nós possamos transbordar da paz de Deus que excede todo o entendimento. É difícil a gente descansar no meio das tempestades, sim ou não? Queridos, esse simples trânsito agora quis tirar minha paz de um jeito, mas eu vim ainda ouvindo os louvores e buscando adorar o Senhor, mesmo em meio a essa tribulação dessa avenida, porque o Senhor tem uma paz, e não é uma paz como a que o mundo pode dar. Você pode perceber, queridos, comigo, que a paz de Jesus, ela é diferente. Ele é o príncipe da paz, e Ele está descansando, mas essa paz não é inerente somente a Ele. Em João 14, e verso de número 27, Jesus faz uma promessa. Ele diz o seguinte: eu lhes deixo um presente. Quem disse isso? Jesus. Eu lhes deixo um presente, e esse presente é a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Olha só, queridos, que precioso. O príncipe da paz disse que Ele deixou também essa paz compartilhada com a gente.
com seus filhos, com a sua igreja, com aqueles que amam ao Senhor. E é uma paz que o mundo não pode entender, ela é uma paz que excede o entendimento. E essa paz, meus irmãos, não é a ausência de tempestades, não é. Por quê? A tempestade está comendo solto no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo, descansando. Por quê? Paz não é ausência de tempestades, mas é a convicção do príncipe da paz no nosso barco. É a convicção de que aquele que prometeu, ele é fiel, e que ele está com você. Ele prometeu estar com a gente, igreja, quando? Todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus tem paz, Jesus tem promessas, nós precisamos transbordar dessas promessas. Jesus tem uma paz e nós precisamos transbordar dessa paz. Por tantas vezes, queridos, imagina só, o mundo precisa de paz, aí a gente passa por uma dificuldade, por uma tribulação, a gente fica mais atribulado do que o mundo. O fruto do Espírito é amor, paz e alegria. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito. É uma marca distintiva dos filhos de Deus, que haja o que houver, venha o que vier, nós permanecemos em paz. E talvez você pense assim: pastor, mas isso é possível? Queridos, somos humanos, e por muitas vezes somos bombardeados espiritualmente, e pela nossa própria mente, por pensamentos humanos, mas é completamente no Espírito. E você quer ver só? Deixa eu contar uma história para vocês, de um homem de Deus do século XVIII, chamado Horatio Gate Spafford. Quantos conhecem aqui o hino Sou Feliz com Jesus, regravado pelo Fernandinho? Conhecem esse hino? Quantos conhecem a história da gravação desse hino? Deixa eu contar aqui bem resumidamente para vocês, para nós podermos não termos dúvida de que a paz é um presente que Deus nos dá. Ele não escreveu essa música em plena bonança, mas muito sugestivamente a esse sermão dessa noite, diante de uma tempestade que abalou a sua vida. Casado com Amy e pai de 5 filhos, Horatio Gate Spafford vê a malária daquela época, nos Estados Unidos, em Chicago, adoecer e matar o seu único filho homem. E aí começa a tempestade sobre a sua vida. Não é ordem natural da vida os pais terem que enterrar os filhos. Isso é tão doloroso que não existe nenhum adjetivo para expressar. Quando nós perdemos os pais, ficamos órfãos. Quando nós perdemos um cônjuge, ficamos viúvos. Mas um pai que perde um filho, não existe nenhum adjetivo. Ficou o quê? Então as dores começam sobre a vida dele. Um incêndio em Chicago leva mais de 80% do seu patrimônio e dos seus bens. Um advogado bem sucedido na época, e um cristão firme e fiel no Senhor. Diante de toda aquela dificuldade, o seu amigo pessoal, Dwight Lee Moody, grande evangelista, convida ele para um tempo de retiro espiritual e cruzadas muito comuns naquela época. Então ele fala assim: nós vamos, compra uma passagem de barco para poderem chegar àquela cruzada. E por uma ocasião de trabalho, um contrato que surge, sabendo que tinha também compromissos a arcar com a sua família, ele fica um pouco mais em Chicago, mas envia sua esposa com as suas 4 filhas. E em 13 minutos dentro do mar, aquele barco naufraga, matando 90% da sua tripulação. Não existia celular, tampouco telefone. Naquela época ele recebe, um dia, 2 dias, 3 dias depois, um telegrama da sua esposa dizendo: salva, porém, sozinha. E naquele momento, ele nem se importa mais com os seus negócios. Ele pega o próximo barco mais rápido. E quando ele está dentro daquele mar, que o motorista, que o comandante está passando exatamente por aquele lugar onde o barco naufragou, tempestade ou não, irmãos? Tempestade, né?
Então ele tem essa inspiração dos céus, e ele se lembra que o Senhor sempre foi bom com ele. E ele compõe essa canção dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu vos dou a paz, ela é um presente, não dou como o mundo pode lhes dar, portanto não se aflijam e não tenham medo. A paz é um presente disponível para nós, até os dias de hoje, querido. E esse mundo está precisando ser transbordado das promessas da palavra, está precisando que a igreja do Senhor transborde da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas não somente isso, queridos. O que mais vai acontecer nessa história, nesse texto tão precioso e rico que nós lemos? Verso de número 39, quem está aqui? Verso de número 39, Jesus desperta, ele repreende o vento e o mar, dizendo: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve uma grande bonança, uma grande calmaria. Queridos, Jesus tem poder sobre a natureza. Igreja, Jesus tem poder sobre os demônios. Igreja, Jesus tem poder sobre as doenças. Meus amados, nem mesmo a morte pôde deter o nosso Senhor Jesus, porque a tumba está vazia, mas o trono está ocupado. Ele não somente tem poder, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus grande, El Shaddai. Em Atos capítulo 1 e verso número 8, a palavra de Deus vai dizer que nós também, os seus discípulos, tem discípulo do Senhor aqui essa noite? Nós também receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Então seremos capazes de sermos suas testemunhas e transbordar sobre Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, transbordar o quê? Que poder é esse que desce mediante o Espírito Santo, queridos? Esse mesmo poder que Jesus diz ao vento e o mar: se acalme, se aquiete, e o vento para, e o mar lhe obedece. É esse mesmo Jesus que, na continuidade desse texto de Marcos, se você passar uma página na sua Bíblia, ele encontra, queridos, um endemoniado de Gadara, e ele liberta aquele homem. É esse mesmo Jesus que vai encontrar aquela mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue terrível, mas ela sabia que esse Jesus era todo poderoso e que se ela somente tocasse as orlas das suas vestes, ela seria curada. E ela toca as orlas de Jesus e ela é curada no mesmo instante. É esse mesmo Jesus que Jairo está com seu filho enfermo, morrendo, e ao chegar até Jesus, Jesus diz uma única palavra, e aquele jovem também é curado. Mas esse mesmo Jesus que até chegar também até uma jovem que já havia morrido, vai dizer: Talita cumi, eu suplico que você se levante. E nem a morte pode deter o poder do Todo-Poderoso. Agora, igreja linda, você percebe que esse poder ele está disponível sobre os discípulos de Jesus, e que nós devemos transbordar desse poder sobre uma geração, sobre uma sociedade, sobre um mundo corrompido e perverso. E por que será que por tantas vezes nós não transbordamos, meus irmãos? Por que será que tantas vezes nós vivemos uma vida tão alheia ao poder e à grandiosidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? E o motivo disso, queridos, é uma vida carente do poder de Deus. Uma vida carente do poder de Deus é uma vida ausente da presença de Deus. Você podia repetir isso para a pessoa do seu lado? O motivo de uma vida carente do poder de Deus é a ausência da sua doce presença.
Jesus está no barco da sua vida? E eu vi um amém sem muita convicção. Eu vou perguntar com mais convicção para ver se você responde com mais convicção. Jesus está no barco da sua vida, igreja? Ainda que você tenha respondido forte, mas que você sabe que no seu coração a resposta mais verdadeira talvez seja assim: será? E será? Essa é uma noite de todos nós sairmos com Jesus no barco da nossa vida, como Senhor. Porque, meus irmãos, perceba só, as tempestades são pedagógicas. E o que a gente vai aprender com as tempestades? E qual é esse segredo para uma vida que transborda? As promessas. Qual é o segredo para uma vida que transborda? A paz. Qual é o segredo para uma vida que transborda do poder de Deus? Qual é? E nós precisamos aprender com esse texto que a presença de Jesus é melhor do que a promessa de Jesus. Nós precisamos aprender que a presença de Jesus, ela é superior à paz de Jesus. Nós precisamos aprender que a presença é infinitamente melhor do que o poder de Jesus. Porque todos esses, queridos, tanto a presença quanto a paz, bem como o poder, eles são frutos da presença. São frutos da presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas. E aí perceba só, igreja, quantas pessoas hoje querem transbordar do poder. E não é errado. Quem aqui quer transbordar do poder do Senhor? Não é errado. Mas se nós buscarmos o poder de Deus, ou seja, os milagres, a manifestação de Deus, mas não desejarmos a Deus sinceramente, nós não viveremos o poder de Deus. Quantos aqui querem abençoar essa cidade, esse estado e a nossa nação? Quantos querem transbordar de Deus e poder demonstrar que o Senhor é sobre a sua vida? Percebam só, a bênção sem o abençoador na nossa vida, ela é um engano. Ela pode se tornar uma maldição. Quantas pessoas hoje, em um domingo como esse, estão nas igrejas e elas estão pensando assim: eu vim buscar a bênção, pastor. Eu vim buscar a bênção, o poder, os milagres. Eu vim buscar a paz. Eu preciso de paz. Essa tempestade está difícil. Eu preciso de uma promessa nova. Eu não estou pregando contra isso. O Senhor tem tudo isso para a nossa vida. Mas a gente precisa compreender, queridos, que isso são como que frutos, e frutos doces, frutos benditos, frutos abençoados de uma árvore. Como é que se conhece uma árvore? A Bíblia diz: se conhece pelo seu fruto. Já viu uma árvore que você não sabe o que ela é? Aí quando você pega o fruto, aí você fala: ah, entendi. Tudo isso é o fruto. O poder, a paz e as promessas do Senhor são o fruto. Mas voltando para a primeira pergunta, para nós podermos caminhar para as perguntas seguintes: como é que os discípulos estão se sentindo? Senhor, não te importas que morramos? Não te importa que pereça o Senhor? E o que Jesus está querendo dizer quando Ele repreende o vento e o mar? Jesus está dizendo assim para aqueles discípulos: eu me importo. Eu me importo. Talvez você chegou aqui essa noite, né, diante de alguma tempestade, perguntando assim: será que o Senhor se importa? E o Senhor está dizendo a você nessa noite: eu me importo. Eu me importo. Eu me importo. Agora, queridos, Jesus não tem nenhum problema em ouvir essa pergunta dos discípulos. Mestre, o Senhor se importa? Talvez você está dizendo assim: tá bom, pastor, o Senhor está dizendo, o texto está dizendo, mas eu continuo me sentindo sozinho. Eu continuo me sentindo com medo, eu continuo me sentindo abandonado. Jesus não tem problema nenhum em que você seja sincero, em que abra o seu coração para Ele. Mas Jesus também tem uma pergunta para nós essa noite. Quem está aqui ainda? Quem está preparado para ouvir essa pergunta? Porque Jesus agora vai perguntar a segunda. Quem se lembra da segunda pergunta? Agora não é a pergunta dos discípulos para Jesus, agora é a pergunta de
Jesus para os discípulos. E a pergunta é, verso de número 40: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? O que Jesus está perguntando? Qual a pergunta de Jesus para os discípulos? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Querido, será que nós vivemos em meio a uma geração medrosa? Será que por tantas vezes nós não somos também roubados, assaltados de um medo destruidor e cruel sobre a nossa própria vida e o nosso coração? A pergunta de Jesus para os discípulos é: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E perceba só tantos dos problemas que nós temos hoje. Medo do futuro, das coisas que vão acontecer amanhã, costuma se desencadear em forma de ansiedade. Medo das coisas que aconteceram quando você está preso em mágoas, no seu passado, nas suas dores. Isso costuma desencadear em forma de depressão. E perceba só que Jesus está aqui advertindo, corrigindo, chamando os discípulos a um nível maior de maturidade, para que eles possam transbordar daquilo que a igreja deve transbordar. Então, existe uma coisa que Jesus não está dizendo para os discípulos com isso. Porque hoje, queridos, a maior parte das doenças e dos nossos medos estão nas questões irreais da nossa mente, da nossa alma. São as questões psicossomáticas. E Jesus não está dizendo que toda doença da alma é falta de fé para nós. Mas escute isso essa noite. Talvez você está aqui e você tenha sofrido por causa de medo, de ansiedade, de depressão, dos aperreios da vida, das tempestades. E nem todas as doenças e dores são falta de fé. Mas, meus irmãos amados, a fé é um antídoto poderoso e eficaz contra todas elas, contra todo medo, contra toda ansiedade, contra toda preocupação, contra toda depressão, contra todo o aperreio da nossa vida. A fé é um antídoto poderoso. E o nosso Deus diz para nós essa noite, por meio da sua palavra: você acha que eu não me importo? Eu me importo. Porque você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? E por que nós devemos ter fé ao invés de medo? É a pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos. Vocês ainda não têm fé? Vocês têm medo? Ou seja, tenham fé e o medo vai embora. Já ouviu falar que na Bíblia existe 365 promessas acerca do medo? Quem já ouviu falar isso? Eu queria dizer que não é verdade, que eu já procurei várias vezes. Já ouvi alguns homens de Deus dizendo assim: a Bíblia diz 365 vezes não temas. E eu pesquisei, o máximo que eu achei, pastor, foram 302 referências. E a gente não pode afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Amém, igreja? Mas percebam só, ela diz praticamente 300 vezes. Mas, irmãos amados, ainda que a Bíblia dissesse uma única vez, pastor, a gente já tinha motivos de sobra para acreditar naquilo que ela disse, sim ou não? A gente já teria motivos de sobra para acreditar, mas ela diz muitas vezes: não temas, não tenham medo, porque vocês ainda não têm fé, porque vocês estão com tanto medo. Por muitas vezes o nosso coração se enche de medo, mas a promessa de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Você se lembra disso? Você consegue se lembrar que foi Jesus que disse assim: passemos para o outro lado? E a Bíblia vai nos afirmar tantas vezes, queridos. Quem se lembra dos 12 espias? Quando se lembra aqui dos 12 espias? Números capítulo 13 e 14 vai narrar a entrada de 12 homens que Moisés vai enviá-los para Canaã. E a Bíblia diz no capítulo de número 13, meus irmãos, o nome dos 12 espias. Quem sabe o nome dos 12 espias aqui? Não, dos 12. Não sabe, né? Alguém lembra o nome dos 12? Está lá em Números capítulo 13. Mas quem são os espias que nós nos lembramos? Só de 2, Josué e por que nos lembramos deles? Por que nós nos lembramos deles? Porque os covardes não marcam a história em nome de Jesus.
Nós nos lembramos de Josué e Calebe porque eles resolveram transbordar de Deus. Nós sabemos o nome dos dois porque eles ouviram a promessa do Senhor: sejam fortes e corajosos, e eles creram na palavra e eles entraram na terra prometida. E queridos, em um único texto da Bíblia, único texto, nós temos pelo menos 5 motivos para, ao invés de medo, enchermos o nosso coração de fé no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Isaías 41 e verso de número 10 diz assim a palavra do Senhor: não tenham medo, pois eu estou com você. Primeiro motivo, o Senhor está conosco, não estamos sozinhos. Talvez você chegou aqui com medo, com aperreios essa noite. O Senhor do universo é contigo, você não está sozinho. Segundo motivo, não desanime, pois eu sou o seu Deus. Existe uma canção nacional que diz assim: o acaso vai te proteger. O acaso não protege ninguém, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O texto segue dizendo: eu fortalecerei. Quem aqui já se sentiu sem forças? Para nada. O Senhor está dizendo: eu sou a sua força pode acabar, mas nós tudo podemos naquele que nos fortalece. O texto segue dizendo: eu ajudarei. Quem aqui já sentiu que alguém falhou com você e você não conseguiu cumprir aquilo que precisava? Um projeto, um sonho, um plano. Mas o Senhor diz: eu te ajudo. Os homens podem falhar com você, mas o Senhor diz: eu te ajudo. Os recursos podem vir a faltar, mas o texto segue dizendo: com a minha mão direita vitoriosa eu o sustentarei. O Senhor nos sustenta em toda e em qualquer circunstância. Pergunta de Jesus para os discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda não têm fé? Eu sou o seu Deus, eu estou com você, eu sou a sua força, eu te ajudo e eu sustento você. Aleluia. Agora, queridos, o texto não acaba aí, tem uma terceira pergunta. Qual a terceira pergunta mesmo? A pergunta dos discípulos para os discípulos. Sabe o que o verso 41 diz? Jesus repreendeu o vento e a tempestade, se fez uma completa bonança. Tem alguém lidando com tempestades aí na sua vida? O Senhor está aqui essa noite. E depois que Ele repreendeu o vento e o mar, no coração dos discípulos só restava uma palavra agora. Eles diziam uns aos outros. A terceira pergunta é: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as circunstâncias, sobre a morte. E quando nós passamos pelas tempestades, quando ela não nos mata, ela nos fortalece. E ela fortalece o nosso senso de comunidade, porque eles diziam uma expressão das mais lindas do Novo Testamento. Eles falavam uns aos outros. Nós estamos aqui reunidos essa noite uns com os outros. Eles diziam uns aos outros, queridos, a comunidade, a igreja do Senhor é um lugar onde o poder de Deus se manifesta, onde a promessa do Senhor é feita e é cumprida, aonde a paz do Senhor, que excede o entendimento, ela é derramada sobre nós. E essa noite nós estamos aqui, queridos, diante de tudo isso. E eu não sei se você já conseguiu perceber, no meio de todo esse texto lindo, no meio de todas essas reflexões preciosas e importantes, que a vida que transborda, ela tem um segredo, mas é um segredo muito simples. A vida que transborda, a vida da igreja, aquilo que nós fomos feitos e chamados para ser, ela tem um segredo, é um segredo muito simples. A vida que transborda é uma vida cheia da presença de Jesus. Porque a presença de Jesus é maior do que a paz. A paz é um fruto. Você quer paz? Se enche de Jesus.
Você quer viver as promessas do Senhor? Se encha de Jesus. Você quer viver o poder de Deus, uma vida no Espírito? Se encha da presença de Jesus. Inclusive agora, durante o próximo mês, vocês vão ouvir muito sobre ser cheio do Espírito. Mas não precisa esperar virar um mês, porque o Espírito já está disponível aqui para nós, essa noite, nesse dia de hoje. E Jesus, queridos, Ele tem todo o poder. As tempestades na vida de um filho de Deus não são para a morte, não são para desespero, mas são para o nosso crescimento e amadurecimento em Deus. As tempestades da nossa vida, queridos, são para o nosso fortalecimento espiritual e emocional, para que o poder de Deus se manifeste. E essa noite você não precisa se desesperar, basta chamar por Jesus. Ele está a uma oração de socorrer você que talvez esteja com medo, você que talvez esteja aperreado, você que talvez está vendo a tragédia sobre a sua vida. Ele quer fazer, Ele pode fazer, e Ele está aqui para fazer uma completa bonança. Vamos colocar em pé, igreja? Vamos colocar em pé. Você podia fechar os seus olhos essa noite e lembrar das 3 perguntas fundamentais. Talvez você esteja se sentindo assim nessa noite. Senhor, não te importas, eu já ouvi testemunhos, eu já ouvi o que o Senhor faz, eu já sei quem o Senhor é, eu estou numa igreja semana após semana, vivenciando os milagres do Senhor, mas eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo esquecido, eu estou me sentindo abandonado. O Senhor não tem nenhum problema em ouvir essa oração e essa pergunta sincera do seu coração essa noite. Mas a questão é, será que você pode abrir o seu coração e ouvir a pergunta sincera do Senhor para você? E o Senhor te pergunta assim: por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Ele quer encher o seu coração e a sua vida de fé. E tem tantos motivos, queridos, tantas promessas, há tanta paz, há tanto poder do Senhor disponível. E nós sairemos certamente daqui essa noite dizendo assim, uns aos outros: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Você podia fechar os seus olhos enquanto o louvor ministra essa canção no coração do Senhor?